Congregação do Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que abrimos a nossa boca para falar qualquer coisa, nós estamos sujeitos a sermos mal interpretados. Todas as vezes que falamos algo, as pessoas podem distorcer aquilo que falamos. E muitas vezes acontece assim, não é? Falamos X e pessoas entendem Y. Afirmamos coisas e outras coisas que não falamos são postas nas nossas bocas como se tivéssemos dito outras coisas que na verdade não queríamos dizer. Chegam a conclusões que nós não chegamos. E isso é uma dificuldade que temos, não é? Na nossa comunicação, de sermos claros, de transmitir com clareza aquilo que de fato pensamos e queremos transmitir. E isso, essa preocupação, essa dificuldade, ela se reveste de uma seriedade maior, sobretudo quando aquilo que estamos comunicando ou intencionamos comunicar não são apenas as nossas opiniões, ou a nossa vontade, ou o nosso pensamento, mas sim a vontade e palavra de Deus. Temos o desejo e a intenção de pregar o Evangelho com a maior clareza possível, com simplicidade, para que o Evangelho de Deus seja compreendido no que ele quer dizer, nas suas definições, nas suas implicações. E sabemos, meus irmãos, que Satanás atua de muitas maneiras e atua também nesse ponto, trazendo confusão, trazendo incompreensão a respeito da mensagem do Evangelho. Por vezes a mensagem, por meio daquele que transmite, ela é transmitida, ela é proclamada com fidelidade, mas algo acontece nessa transmissão que ela chega no outro lado diferente daquilo que foi enviado. E por vezes isso acontece porque realmente houve alguma dificuldade da parte daquele que ouve para compreender. Houve alguma limitação daquele que ouviu a pregação ou a mensagem do Evangelho ser anunciada e ele não entende muito bem o que está sendo dito. Porém, outras vezes, a dificuldade de compreender aquilo que estamos dizendo, ela é intencional. Por vezes existe da parte do homem uma obstinação ou uma indisposição para ter os seus ouvidos abertos, a sua mente disposta para compreender aquilo que estamos falando, e existe, pelo contrário, uma prontidão para justamente distorcer aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito. Ora, o apóstolo falou a respeito disso, com respeito à revelação de Deus geral, não foi? Quando ele disse que aquilo que de Deus se pode conhecer é conhecido, Deus revelou o conhecimento de si mesmo a todos por meio das coisas que foram criadas. Mas o apóstolo diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, o rejeitaram. E eles detêm a verdade de Deus por injustiça. Procuram, então, dar outras interpretações à mensagem que lhes é chegada, que lhes é enviada. E fazem isso intencionalmente, para lançar lama na mensagem do Senhor, para distorcer a verdade de Deus, e não podemos ignorar que Satanás tem o seu papel nesse processo. E é mais ou menos essa dificuldade que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 3, na primeira parte que nós lemos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos últimos capítulos 1 e 2, tem feito afirmações claras e contundentes a respeito da condição de pecado de todos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, ele tem dito. Ao judeu primeiro, mas também ao grego. Ele tem falado da necessidade que temos do Evangelho. Tem falado com muita clareza, com muita contundência a respeito da nossa vil condição de pecadores e que Deus haverá de julgar todos, vivos e mortos, segundo a verdade, pois Deus julga segundo a verdade. Porém, meus irmãos, pela indisposição do homem, nós sabemos que há, e é aquilo que o apóstolo Paulo enfrenta nessa passagem, uma tendência a distorcer aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. A
chegar a conclusões que o apóstolo Paulo não chegou, a acrescentar coisas na mensagem do apóstolo Paulo que na verdade o apóstolo Paulo rejeita, e isso é feito com a intenção realmente de distorcer a mensagem do apóstolo. Então é justamente com essa dificuldade em mente que o apóstolo aqui, ele responde a esse tipo de objeção que os homens trazem, distorções, falsas acusações que são lançadas na conta do apóstolo Paulo de forma indevida. Veja, por exemplo, no verso 8, quando ele fala, toda a sessão de 1 a 8, ele está fazendo, ou melhor, dando respostas a essas falsas acusações que são lançadas a ele, como se ele estivesse ensinando coisas que ele não está ensinando. E no verso 8 ele deixa claro que isso é feito com calúnia. Quando ele diz, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Então veja que o ponto é esse. Pessoas estão lançando na conta do apóstolo Paulo de que ele está ensinando certas coisas, quando na verdade ele não está. Ele está rejeitando certas verdades. Exatamente o oposto daquilo que tem sido lançado na conta do apóstolo Paulo, e é uma incompreensão da sua mensagem. Sobretudo, para que o evangelho não seja transmitido com clareza, para que o homem multiplique desculpas, para que recebam o evangelho como ele foi verdadeiramente transmitido. E assim o fazem. Lançam na conta do apóstolo Paulo aquilo que ele não ensinou e não fez. E fazem conosco também, e fizeram com Cristo também, não foi? Durante o seu ministério público, muitas vezes, o ensino do Senhor Jesus Cristo foi distorcido. Lançaram na conta de Cristo como se ele estivesse ensinando coisas que ele não estava. Disseram que Cristo violava o sábado. Disseram que Cristo expele demônios, na verdade é por Beelzebu, pelo maioral dos demônios, e fizeram associações com Cristo com coisas que na verdade ele rejeita. Isso acontece com todos nós. E o apóstolo então, meus irmãos, ele enfrenta esse problema de frente e responde às objeções e calúnias dos opositores do evangelho. Esse é o tema dessa passagem. Paulo respondendo às objeções e calúnias dos opositores do evangelho, para que o evangelho seja claramente compreendido, para que seja compreendido não apenas aquilo que Paulo defende, mas também aquilo que Paulo rejeita. E é importante fazer assim. Expressar o que cremos, mas deixar muito claro também aquilo que não cremos. E é isso que Paulo faz nessa passagem. E Paulo, meus irmãos, ele responde nessa passagem 3 acusações que são lançadas contra ele, lançadas contra o seu ensino, que trazem, em última instância, mácula à sua mensagem e ao evangelho. A primeira acusação que ele responde é essa. Paulo responde à acusação de que ele estava desprezando os privilégios dados por Deus ao seu povo. Afinal de contas, é isso que ele disse, não? É isso que nós temos nos primeiros versos. Acompanhe comigo de 1 a 3, ou melhor, de 1 a 2. Paulo aqui fala. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Meus irmãos, a primeira acusação, então, que é lançada sobre o apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo estava anulando, desprezando, lançando inteiramente no lixo as vantagens e os privilégios que o próprio Deus concedeu ao seu povo judeu. Se os irmãos se recordam da última exposição, nós lemos que o apóstolo Paulo, se formos ser justos, ele fez afirmações severas, duras, verdadeiras, é claro, mas que de fato foram contundentes contra os judeus que foram incrédulos. Nos últimos versos do capítulo 2, sobretudo nos versos 25 a 29, o apóstolo Paulo, ele desconstrói na mente do judeu
toda aquela noção de que ele tinha a respeito da circuncisão como sendo uma garantia de salvação, a respeito da lei, como se eles fossem possuidores da lei e, portanto, possuindo a lei, eles teriam alguma vantagem no julgamento de Deus. E o apóstolo chega ao ponto de redefinir o que é judeu. Ele faz no verso 28 do capítulo 2. E ele diz que judeu não é esse que tem a circuncisão. Judeu não é esse que tem a lei. Que judeu é aquele que o é interiormente no coração. Ele chega a dizer que gentios que guardam a lei, que observam os mandamentos, que creem no Senhor Jesus, eles são, por assim dizer, como que circuncisão, apesar de incircuncisos. De modo que o apóstolo Paulo, a princípio, dá a entender que tanto a circuncisão, quanto a lei, quanto o próprio fato de ser judeu, é algo que não tem valor algum. Pois que adianta? Judeu e gentio estão todos no mesmo barco. Não há diferença alguma. O juízo virá ao judeu primeiro, como também ao grego. Então é isso, Paulo. Que vantagem tem o judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Quem deu a circuncisão foi Deus. Quem nos deu a lei foi Deus. Quem nos chamou de povo escolhido e nos deu esse nome de judeu foi Deus. E agora, Paulo, você está lançando tudo isso em terra? Desprezando aquilo que o Senhor nos deu? Colocaram isso na conta do apóstolo Paulo. Que é uma distorção do seu ensino. Pois o apóstolo Paulo, ele responde, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? É de se esperar, tendo dito o que ele disse nos versos anteriores, no capítulo 2, que ele dissesse nenhuma vantagem, nenhuma utilidade, afinal, todos estão debaixo da ira do Senhor, todos serão julgados igualmente na presença do Senhor, mas o apóstolo Paulo corrige, e ele diz, qual é, pois, a vantagem? Verso 2, muitas, sobre todos os aspectos. É uma forma enfática de responder, não é? Paulo está dizendo aqui, não entenda mal o que eu estou dizendo. Não distorça as minhas palavras. Ao fazer uma crítica a respeito da forma como vocês têm lidado, os judeus, com estes privilégios que Deus lhes concedeu, eu, Paulo, desfazendo das instituições e das ordenanças de Deus, as quais Deus nos entregou para ser algo vantajoso para nós, algo de grande utilidade para nós, e sobre muitos aspectos, os mais variados, de fato, é um grande privilégio, é uma grande vantagem ser judeu. E aqui entenda judeu como aquele que está debaixo da aliança com Deus. Aqueles que fazem parte do povo pactual, que na antiga aliança eram os judeus, mas hoje somos nós. Que estamos debaixo, externamente falando, da aliança com Deus, que de fato recebemos a água do batismo, que substitui a circuncisão, que hoje nós somos aqueles que têm a lei, possuidores da lei, que temos o nome de Deus como nosso orgulho, como aquilo que nos gloriamos, como ele falou no verso anterior, e hoje nós nos identificamos como o povo de Deus. Então o que ele fala aos judeus aqui, ele fala a nós, e o que ele diz, não me entenda mal, há grandes e muitas e variadas vantagens de pertencer ao povo de Deus. Nessa passagem ele cita apenas uma. É de se esperar que ele começasse a listar essas muitas vantagens, mas ele fala apenas uma. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui está uma razão fundamental. Mais para frente, no capítulo 9, ele vai trazer de novo o assunto dos judeus e da relação deles com Deus e das vantagens e desvantagens dos riscos, ou melhor, desvantagem alguma, mas das responsabilidades de ser judeu. E lá, no capítulo 9, nos versos 4 e 5, o apóstolo, ele elabora com mais detalhes as utilidades e vantagens dos judeus. Lá ele diz o seguinte, no capítulo 9, verso 4, ele diz, são israelitas. A eles pertencem a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas,
E também deles descende o Cristo, ele fala, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então veja que mais para frente o apóstolo Paulo, ele elabora vários aspectos da vantagem de ser judeus. A eles pertencem as promessas, a aliança, o pacto. Deles são os patriarcas e, sobretudo, deles descende o Cristo. Não foi assim que o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana? Lá no poço de Jacó, quando ela interpelou o Senhor Jesus Cristo, questionando, os judeus dizem que é nesse monte que se deve adorar. Os samaritanos dizem que é naquele monte que se deve adorar. E aí, quem está correto? O Senhor diz, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, mas ele diz, é nesse monte que se deve adorar, pois a salvação vem dos judeus. Ele deixou claro isso. Embora virá um tempo, e aquele tempo já chegou, o Senhor Jesus Cristo, onde as distinções entre judeu e gentil não serão tão marcantes, não adoraremos nem neste monte, nem aquele, porém ele reconhece que a salvação vem dos judeus, que é deles que vem o Cristo, e há sobre eles muitos privilégios e muita utilidade. Mas o apóstolo, meus irmãos, voltando a atenção para o capítulo 3 de Romanos, ele linka, ou melhor, ele enfatiza, ele ressalta, ele apresenta uma característica que ele enumera dentre as principais vantagens e utilidades de ser verdadeiramente judeu. E ele apresenta essa. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Que grande privilégio. Ser receptores dos oráculos de Deus. Meus irmãos, quando o apóstolo se refere aos oráculos de Deus, ele está usando uma expressão para se referir à palavra de Deus. Os oráculos quer dizer isso. As palavras. Aquilo que é dito da parte de Deus. Interessante como ele apresenta isso. Ele não fala aos judeus foram confiados meramente a lei, ou as escrituras, ou os profetas, mas ele vai na raiz de tudo. Dentre todas essas formas de revelação, o que você tem recebido em última instância são os oráculos de Deus. A palavra de Deus. As veras palavras do próprio Deus. E isso não é uma vantagem? O apóstolo Paulo jamais iria negar isso. Ele jamais estaria negando, e é errado colocar isso na conta do apóstolo Paulo, de que ele está dizendo isso, de que possuir a palavra de Deus, recebê-la, ser receptores dos oráculos de Deus é algo desprezível. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva e eficaz. Mais cortante do que a espada de 2 gumes, penetra o coração do homem. O salmista diz no Salmo 19 que ela, de fato, ela é mais desejável do que o ouro, ela é mais doce do que o mel, mais pura do que o ouro depurado. De fato, ela tem grande valor. E ela é exaltada. O próprio Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, Deus triuno, no Salmo 138, ele diz que o Senhor exaltou 2 coisas acima de todas. 2 coisas que estão elevadas, que têm um preço maior do que tudo que se pode imaginar. E ele diz, foi o seu próprio nome e a sua palavra, os seus oráculos, a sua revelação, a verdade de Deus foi dada aos judeus. E que privilégio da parte deles. A eles foram confiados os oráculos de Deus. E essa expressão, meus irmãos, foram confiados, é que de fato é o grande privilégio. O Senhor não meramente entregou a eles, mas o Senhor confiou a eles. Aquilo que o Senhor tem de mais precioso, que são as suas palavras, os seus oráculos, o Senhor pegou e entregou nas mãos desse povo. E essa expressão foram confiados, ela traz algumas implicações que de fato nos ajudam a compreender a utilidade, o privilégio e a vantagem aqui reconhecida pelo apóstolo Paulo deles terem recebido os oráculos de Deus. A primeira delas é que veio por meio deles. O Senhor escolheu esse povo.
para ser o povo por meio do qual ele revelaria a sua vontade. Os profetas do Senhor vêm da descendência do povo de Deus. Jacó, Moisés, Abraão, fazem parte do povo da aliança, povo pelo qual o Senhor instituiu um pacto especial. Por meio deles, o Senhor os usou como instrumentos, canais, para revelar a sua vontade. Que privilégio, não é? Ser escolhido para ser a boca de Deus na terra. Para dizer, assim diz o Senhor, e ter a certeza de estar pronunciando palavras divinas, puras, inerrantes. Palavras do Deus que nos criou. Revelação especial foi dada por meio desse povo. E o apóstolo não nega isso. Mas é mais, quando dizemos que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ele não está dizendo apenas que eles foram usados como um canal por Deus de comunicação desses oráculos, mas também que a eles foram entregues esses oráculos para que eles fossem os guardiões dos oráculos de Deus. Aqueles que comunicaram, mas aqueles que deveriam defender. Eles foram um fiel depositário da palavra de Deus. O Senhor confiou a eles, para que eles guardassem, para que eles entesourassem, para que eles ensinassem, preservassem, transmitissem às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Que privilégio! Receber da parte do Senhor esse voto de confiança, por assim dizer. De guardar, de cuidar aquilo que o Senhor tem de mais especial. É um grande privilégio. Cuidar das veras palavras do Senhor. Porém, meus irmãos, há um terceiro aspecto ligado a esse confiar os oráculos de Deus aos judeus, que de fato torna essa ação da parte de Deus uma grande vantagem e uma grande utilidade, um grande privilégio. E o ponto é esse: é que os oráculos de Deus não são meramente palavras de Deus belas que podem ser aplicadas a qualquer pessoa indistintamente, embora assim o seja, mas em especial nesses oráculos estão a transmissão da vontade de Deus com respeito ao próprio povo judeu, ao povo da aliança naquele tempo. Aqui está uma mensagem proclamada por meio deles, para que eles aguardassem, mas cujo destinatário principal e primeiro eram os próprios judeus. O Senhor, por meio das suas veras palavras, por meio dos seus oráculos, comunicou palavras, e nessas palavras o Senhor estabeleceu um pacto com eles. São palavras onde o Senhor promete tê-los como um povo todo especial. E que privilégio receber a palavra dessa maneira. Não são meramente as palavras de Deus. São as palavras de Deus endereçadas a nós, povo de Deus, com suas promessas. Isso é um grande privilégio. Deixa eu contar uma pequena ilustração para ajudar a compreender o quão isso pode ser especial para nós. Uma história pessoal entre eu e a minha esposa. Quando estávamos namorando, aliás, antes de namorar, quando eu estava interessado na minha esposa, hoje esposa, houve um acampamento da igreja onde as meninas da época, ela e as amigas, fizeram uma apresentação de música como se fosse algo, uma apresentação para entreter. Não tinha nada a ver com culto, era um momento de distração. E as meninas pegaram uma música conhecida, fizeram uma paródia, e uma paródia ligado a uma letra de amor, e falando da relação com os meninos da igreja e tal. Era uma música engraçada, mas que tinha esse teor romântico. E eu estava ali, obviamente, para assistir a minha esposa cantar.
para vê-la. Na época não era minha esposa, era apenas uma pretendente da minha parte, não da parte dela. Vê-la cantar. Queria ouvir sua voz. Queria ouvir ela fazer uma apresentação perante todos e eu ali assistindo. E lá está ela, juntamente com todas as meninas, cantando a música e tal. Em um determinado momento, quando as meninas expressam uma sentença, fala assim, que estão procurando aquele que vai ser o seu grande companheiro de vida, ela olha para mim, aponta para mim. E lá estou eu na primeira fileira, e meu coração quase sai pela boca. Porque aquela palavra não foi dirigida a todos. Foi dirigida a mim, pelo menos eu pensava. Não era. Ela apontou para mim porque eu era o único que estava olhando para ela naquele momento. Mas eu pensei que era para mim. Isso tornou algo especial. Assim são os oráculos de Deus para com o seu povo da aliança. Não são meras palavras divinas. São palavras divinas cujo Senhor aponta o seu dedo e diz: é para vocês que eu estou proclamando um amor eterno. Uma aliança. Vocês serão para mim meu povo de propriedade exclusiva. Se guardardes a minha aliança. E não é um privilégio que o Senhor aponte para todas as nações, Ele aponte o seu dedo para um povo escolhido e diga: tu és meu. Uma grande vantagem. Essas palavras são especiais. A esse povo o Senhor confiou os seus oráculos, com promessas pactuais, preciosas. Salmo 147, verso 19. O Senhor diz o seguinte, que Ele mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. E Ele não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos, diz o salmista. A nenhuma outra. Ele escolheu esse povo para se revelar, para falar a Ele, e não apenas falar, mas falar do seu amor, da sua bondade. Ele confiou a sua palavra, palavra que dá vida, que fala do Cristo que haveria de vir, de promessas de salvação, de aliança e de amor e de graça, de perdão, misericórdia, bons estatutos, leis maravilhosas. O Senhor entregou a esse povo. Que grande vantagem. É como um homem rico, talvez, que empresta a sua mansão para que você habite nela. E diz: é a minha casa, mas sinta-se em casa. Viva como se você estivesse na sua própria casa. Faça uso à vontade de todos os seus aposentos, sem restrição. Todos os recursos estão a seu dispor. Que privilégio! É isso que Deus então faz, por assim dizer, por outro ângulo. Ele nos dá a sua palavra e Ele diz: sinta-se em casa, ela é tua. Use-a, pois ela pode lhe dar vida, pois ela pode lhe salvar. Elas serão como diadema de graça à tua cabeça e colares para o teu pescoço a minha palavra. Eu lhes confiei os meus oráculos. O próprio apóstolo Paulo, ele reflete em outra passagem sobre esse privilégio de receber do Senhor os seus oráculos e a sua palavra com respeito propriamente ao Evangelho em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Veja como o apóstolo Paulo, ele considera esse privilégio. Fomos considerados por Deus aprovados, selecionados dentre todos, para que Ele nos confiasse o seu Evangelho. O apóstolo Paulo, diante da consideração pessoal sua, isso traz a ele um senso de responsabilidade, também um senso de humildade diante de Deus, de indigno, pois eu não mereço, somos vasos de barro e em nós o Senhor colocou um tesouro, não merecemos este privilégio
de receber os oráculos de Deus. E é isso que o apóstolo está dizendo. Quando eu digo que aqueles que estão sem lei procedem por natureza de conformidade com a lei, serão julgados de acordo com o Senhor, eu não estou desprezando o fato dos judeus serem possuidores da lei. O mesmo caso se aplica a nós. E a mesma coisa, embora ele não desenvolve aqui, se aplica à circuncisão. Ou a todos os benefícios que os judeus receberam da parte de Deus. Verdadeiros privilégios da parte de Deus. Privilégios pactuais, que de fato não devem ser desprezados. E aqui já fica uma aplicação para muitos, para nós. Alguns pensam assim com respeito aos privilégios da igreja moderna, da igreja sobre a nova aliança, nova dispensação, de que na verdade não importa muito. Qual a vantagem do batismo? Qual a vantagem de ir à igreja ou de ter uma Bíblia? Qual a vantagem se aqueles que estão ali são hipócritas? Se eu vejo uma pessoa batizada que diz ser crente e vive como uma hipócrita, é inútil. Eu não preciso dessas coisas. Essas coisas de nada valem. Não é isso. As instituições do Senhor têm grande vantagem para aqueles que o possuem. Grande utilidade. Ser receptores dos oráculos de Deus. Recebermos o batismo, que é a circuncisão. Recebermos as promessas, os privilégios. E o apóstolo Paulo em momento nenhum nega isso, porém aquilo que estava sendo ignorado pelos judeus, que é o que o apóstolo Paulo traz, é que o seguinte, receber um privilégio é também receber uma responsabilidade. Pois se lhe foi confiado com isso, com esse ato de lhe confiar algo, vai uma responsabilidade, não é? Para que você cuide daquilo que lhe foi confiado. Para que você valorize aquilo que Deus de fato lhe entregou. E quando olhamos para a história do povo judeu do Antigo Testamento, nós vemos um grande desprezo para com as coisas de Deus. Houve um tempo quando a própria lei foi perdida, literalmente. Não se sabia onde ela estava. Não se sabia nem que ela existia. Estava perdida em algum canto no templo. No tempo do rei Josias, o rei que operou as reformas, ouvimos algo sobre ele na exposição de Sofonias. Houve um desejo de buscar ao Senhor com integridade. E nessa disposição de buscar a Deus com integridade e abolir o culto de falsos deuses e restaurar o culto a Deus no templo como ele tinha ordenado, de fato a poeira começou a ser espanada sobre as instituições de Deus e acredite, naquele momento um sacerdote, talvez trabalhando nesse intento, ele encontrou a Bíblia. Encontrou o livro da lei, diz o texto. Estava perdido. Os oráculos de Deus foram confiados e eles simplesmente enfiaram em algum quarto escuro. Jamais leram. É dito, isso está em 2 Reis, no capítulo 22, no verso 13. E é dito que aquele livro foi achado. 2 Reis, capítulo 22, verso 11, aliás. E quando o sacerdote achou, ele trouxe o livro para o rei Josias. Que ele leu, os oráculos de Deus estavam perdidos. E Josias rasgou a sua veste. Quando compreendeu o que eles tinham feito. E ele diz o seguinte, rei Josias, ele fala, ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, acerca dos oráculos de Deus, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu não estou desprezando o privilégio de ser possuidor do oráculo de Deus. Quem desprezou foi você. Quem está desprezando este privilégio são aqueles que fizeram pouco caso da lei do Senhor e não a observam, não a guardam, não a honram.
E portanto, como disse o rei Josias, o furor e a ira do Senhor se acendeu contra o povo que fez pouco caso do grande privilégio de receber os oráculos do Senhor. Então, quando eu falo, diz Paulo, em juízo sobre aqueles que eram circuncidados, em juízo sobre aqueles que tinham todos os privilégios, que tinham a lei, eu estou falando o que é correto, pois vocês então desprezaram este grande privilégio. E o apóstolo Paulo então responde essa primeira objeção. Há sim muitas vantagens para com os judeus. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas aí vem uma segunda objeção. É como se um outro judeu levantasse a mão e dissesse: Paulo, isso que você disse não faz muito sentido. Não concordamos com o seu ensino. É o famoso "e daí?" que temos aqui no verso 3. E daí, Paulo, que você está dizendo que é um privilégio receber os oráculos de Deus? Afinal de contas, seremos julgados. E se somos julgados, Paulo, você está dizendo que Deus é infiel. Essa é a próxima acusação que lançaram na conta do apóstolo Paulo. De que o ensino dele, de alguma maneira, iria caracterizar a Deus como sendo um Deus infiel. Pois Deus julgou o seu próprio povo. E é isso que temos a partir do verso 3. O apóstolo Paulo respondendo a essa objeção que é lançada sobre ele. E daí, verso 3, acompanhe comigo. Se alguns não creram, a incredulidade deles desfará a fidelidade de Deus? Ele responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito: porque serás justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aqui está, meus irmãos, a segunda objeção que é lançada ao apóstolo Paulo. Os oráculos de Deus estavam escritos, como nós falamos, promessas da parte do próprio Deus de formar com aquele povo uma aliança, um pacto. Um pacto no qual o Senhor promete ser o seu Deus e tê-los como seu povo e derramar sobre eles bênçãos e salvação. Mas Paulo está dizendo que esse povo foi condenado porque não creram. Se foram condenados, então Deus é infiel, Paulo. Pois ele não cumpriu a sua palavra. Ele não cumpriu o que haveria de nos salvar. E Paulo então responde a essa objeção. Quando o apóstolo Paulo primeiro fala de que alguns não creram, ele está falando talvez aqui tendo em referência, sobretudo, creram na promessa do Messias e do Evangelho. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, não creram nele. Não confiaram que Cristo de fato era o Messias esperado. E ele diz: alguns não creram. E porque eles não creram e serão julgados, isso virá a desfazer a fidelidade de Deus? Virá a anular a promessa de Deus? A sua aliança que ele estabeleceu com um povo? É de se esperar que Deus fizesse assim, não é? Que Deus de fato anulasse a sua aliança. Afinal de contas, é assim que nós procedemos, não é? Nós fazemos assim. É de se esperar que Deus, ao fazer a promessa do seu filho, e ele vir e ser rejeitado, é de se esperar que Deus dissesse: ah, é? Vocês desprezaram aquilo que eu lhes ofereci, aquilo que eu prometi? Pois então não mais terão, não mais receberão, porque desprezaram aquilo que eu ofereci. É exatamente assim que nós fazemos. Nós fazemos promessas, e se aquela promessa não é bem recebida, mas é desprezada, nós retiramos. Dissemos: você não mais merece que eu faça aquilo que eu disse que ia fazer, pois você desprezou aquilo que eu falei.
Procedemos assim e pensamos até que há uma certa justiça nisso, pois não estão sendo retribuídos, não estão retribuindo apropriadamente aquilo que nós estamos ofertando. Mas o apóstolo Paulo diz: de maneira nenhuma. Não é assim que Deus procede. E ele responde, meus irmãos, a essa objeção de que o apóstolo Paulo está propondo aqui um Deus infiel, um Deus que volta atrás na sua palavra, um Deus que prometeu salvação, mas derramou juízo, da seguinte maneira. Algumas coisas que ele fala. Primeiro ele diz: se alguns não creram. Alguns não creram. E aqui o apóstolo Paulo, ele está sendo caridoso, porque na verdade foram muitos que não creram. Foi a maioria que não creu. Mas não foram todos. Primeira coisa é essa. Deus fez uma aliança com um povo. E alguns desse povo, ele diz alguns, na verdade muitos, não creram. A aliança com o povo permanece. Aqueles que não creram foram os rebeldes e que serão julgados. Mas o Senhor reserva aquilo que nós temos lido constantemente no Antigo Testamento, o restante de Israel, o remanescente, aqueles que não dobraram os joelhos a Baal. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11, quando ele volta ao assunto dos judeus, veja, abra comigo, Romanos 11, ele traz essa questão. Quando ele fala, e nós veremos isso novamente, esse assunto dos judeus, de forma ainda mais detalhada, nos capítulos de 9 a 11, mas veja o que ele diz no capítulo 11, verso 4, quando ele fala justamente sobre a queda do povo judeu. Ele diz o seguinte: que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. A primeira resposta do apóstolo Paulo é essa: alguns pecaram, não foram todos. Existem entre o povo de Deus aqueles que de fato o servem em sinceridade, reservados pelo próprio Deus, sustentado pelo próprio Deus, o remanescente fiel, a parte fiel. E é de se imaginar o quanto essa parte sofreu. Quando olhamos a história de Israel, o culto corrompido, a idolatria sendo abraçada de forma escancarada, o templo de Deus saqueado, e no meio desse, os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E o Senhor não foi infiel para com esses. A primeira coisa que ele faz, então, ele aponta para esse fato: alguns não creram. Mas a segunda coisa que ele apresenta, e aqui é mais contundente, mais direta a sua resposta, é que diante da acusação de que Deus se tornou infiel para com aquele povo, o apóstolo Paulo, ele dá uma resposta enfática. Ele diz: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Eu, apóstolo Paulo, jamais abrirei a minha boca para dizer ou defender qualquer ideia de que Deus é infiel. Os homens é que são infiéis, ele disse. Os homens é que têm a tendência de não cumprirem as suas promessas, que condicionam as suas palavras às circunstâncias que se alteram e mudam. Hoje falamos isso, amanhã fazemos aquilo. Deus não, diz o apóstolo Paulo. Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Os meus oráculos não sofrem emendas, nem adaptações a depender das circunstâncias e das respostas humanas. O apóstolo Paulo garante isso. E Deus mantém a sua fidelidade, mesmo diante da infidelidade dos homens. Uma ilustração disso, meus irmãos, imagine um casal que está brigando constantemente. E que uma parte talvez adulterou. Saiu de casa, abandonou o seu marido. E o fez de forma violenta, agressiva.
e o fez de forma vexatória, humilhando o seu marido, desprezando-o totalmente, o ofendendo de maneiras mais pesadas. Mas imagine que nesse cenário o marido continua persistindo, perseguindo a sua esposa, oferecendo a ela a restauração e a comunhão, apresentando sem cessar a sua disposição para perdoar, e que se em algum momento ela se arrepender, ele tem os seus braços abertos para recebê-la de volta. Esse é um marido que de fato é extremo na sua fidelidade, não é? Que mesmo diante da infidelidade da parte que pecou, ele permanece fiel. E é isso que o apóstolo Paulo diz com respeito ao Senhor Deus e a Cristo. Que embora o povo da aliança, o povo judeu, o abandonou, o rejeitou, ele não retirou por completo a possibilidade de salvação, mas ele está com os seus braços abertos, pronto para recebê-los. Existe um livro da palavra de Deus que apresenta isso literalmente, é o livro de Oséias. No livro de Oséias, o Senhor, ele pinta ou descreve o seu povo como um povo que adulterou contra ele. E da forma mais gráfica possível. Da forma mais desprezível possível. Mas é nesse mesmo livro, em Oséias, no capítulo 14, que o Senhor diz para o seu povo: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Porque pelos teus pecados está caído. Volta. Arrepende-te. O Senhor não deu as costas. E mais, ele diz por meio do seu profeta, no capítulo 14, verso 4 de Oséias, o Senhor diz para o seu povo infiel: eu curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Essa é a palavra de um Deus fiel. Eu de mim mesmo curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. E ele oferta isso, o perdão. E ele clama: volta, arrepende-te. Mas o povo não volta. Quem é infiel aqui? Quem se mostrou infiel em última instância? Deus, que até o último momento lhe ofertou a possibilidade de salvação, mesmo diante dos seus contumazes pecados. Deus não é infiel. E se ao final o povo vem a ser julgado, e foi, ou eu ou você vier a ser julgado, não é por falta de fidelidade da parte de Deus. Porque até o dia do nosso último suspiro, o Senhor mantém os seus oráculos. E a sua promessa de salvação continua estendida. E se o juízo vier, é porque nós permanecemos na nossa infidelidade. E Deus é justo ao fazer assim. O apóstolo aqui, ele cita Davi, Salmo 51, para provar isso. Afinal de contas, ele está falando a judeus, não é? E ele cita a palavra de Deus para provar que Deus é assim. Salmo 51, ele diz: segundo está escrito, porque para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A situação aqui, todos nós lembramos, não é de Davi. Davi pecou gravemente contra Deus. Ele adulterou com Batseba, mulher de um dos seus generais, Urias, enviado para a guerra por ele, para lutar a sua guerra, que ele deveria ter ido e ficou em casa fazendo não sei o quê. Adulterou com ela, tentou encobrir o seu pecado, trazendo o general de volta para que se deitasse com ela e ficar parecendo que o filho
que ele gerou dela, na verdade, era do marido mesmo. O marido se recusa. Davi então trama a morte de Urias. Ele peca gravemente contra Deus. E é de se imaginar que ele, como rei, que dentre todo o povo gozava talvez de privilégios especiais, pensasse que não fosse julgado. E que não teria problema aquela situação. Mas ele então confessa o seu pecado. Deus o confronta cara a cara por meio do profeta Natan. Ele reconhece o seu pecado. Mas mais do que reconhecer o seu pecado, ele reconhece a justiça de Deus em o punir. E é isso que diz esse verso aqui citado pelo apóstolo Paulo. Na passagem original, que tem a passagem toda, o verso inteiro, Davi diz o seguinte: pequei contra ti somente, ó Deus, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se o Senhor julga, isso está claro que é justo, porque a infidelidade não foi do Senhor, foi minha. Ele reconhece isso. Ele não lança a culpa em Deus da sua infidelidade. E o apóstolo então ele traz esse detalhe para a mente daqueles que ouvem, estão ali debatendo, objetando com o apóstolo Paulo, querendo desconstruir a sua mensagem. E o apóstolo Paulo diz: eu creio em Deus fiel. E se somos julgados é pela nossa infidelidade, não a de Deus. E meus irmãos, o que o apóstolo está dizendo aqui é que de fato Deus não muda de opinião de um dia para o outro como nós fazemos. Nós somos assim. Nós somos voláteis, inconstantes. Hoje confiamos, amanhã descremos. Hoje afirmamos, amanhã duvidamos. E pior, hoje prometemos e amanhã não cumprimos. Somos mentirosos, como diz o apóstolo Paulo. Deus nunca. Promessa de Deus, meus irmãos, os seus oráculos, sobretudo com respeito ao Evangelho, não mudam, pois Deus selou a sua promessa com juramentos da sua própria parte. E Deus não rejeitou o seu povo, não. Quem rejeitou foi o povo que rejeitou a Deus. O povo que quebrou a aliança e Deus não. De modo, meus irmãos, que a conclusão dessa segunda objeção é que quando Deus julga o seu próprio povo, ele não está sendo infiel. Mas se ele julga, é porque o povo foi rebelde até o último ponto. De modo, meus irmãos, que na infidelidade dos homens, o que ressalta é a fidelidade de Deus. Não é? Quando somos infiéis, e Deus continua estendendo a sua mão de graça, continua falando da salvação, continua anunciando o seu filho, continua falando: volta, Israel, arrepende-te, se você voltar eu curarei a sua infidelidade. Isso ressalta, enfatiza e traz assim a lume, como ele vai dizer mais para frente, a fidelidade de Deus nos seus gloriosos atributos. Quando nós pecamos. E aí que vem a terceira objeção, que é lançada na conta do apóstolo Paulo. E essa daqui, meus irmãos, é a mais complicada, talvez de se entender. Temos aqui do verso 5 ao verso 8, uma conclusão ou uma outra objeção que decorre desse anterior, que o apóstolo Paulo apresenta, e ele apresenta até com um certo receio de até mencionar essas palavras, essa objeção. Mas ele o faz porque isso estava sendo colocado na sua conta e ele precisa esclarecer as coisas. E a objeção, meus irmãos, é de que o apóstolo Paulo, de alguma maneira, estava distorcendo o senso de justiça e santidade de Deus. O apóstolo Paulo foi acusado de desprezar o povo de Deus na primeira objeção, foi acusado de desprezar a fidelidade de Deus na segunda objeção, e agora ele está sendo acusado caluniosamente, como ele mesmo fala, de desprezar a justiça e a santidade de Deus. Como?
O argumento é o seguinte, temos aqui no verso 5, de novo repetido no verso 7, e de novo o mesmo argumento repetido no verso 8, e ele diz o seguinte, primeiro no verso 5, mas, e aqui uma outra objeção, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ele repete essa mesma ideia mais para frente no verso 7, quando diz, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E novamente no verso 8, pratiquemos males para que venham bens? A ideia aqui, meus irmãos, do argumento é o seguinte, Paulo, aquilo que você tem ensinado a respeito da graça de Deus, de que Deus salva os homens e os salva a despeito das obras da lei, de que eles são salvos pela fé em Cristo, justificados mediante a fé, de fé em fé, torna Deus injusto. Porque, Paulo, você nos está dizendo que a nossa infidelidade traz a lume, ou ressalta, ou enfatiza os atributos gloriosos de Deus, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade. E por que Deus agora vai me condenar? Se eu fui usado no meu pecado como um instrumento para enfatizar, trazer a lume, trazer a luz, deixar em relevo a graça de Deus. Deus, na verdade, deve me agradecer. Porque eu provi para Deus uma oportunidade dele manifestar a bondade dele. Era esse o argumento que era apresentado. Que o homem, ao pecar, ele fez um favor a Deus, de dar a Deus uma oportunidade de manifestar o quanto ele é bom. Trouxe a isso que ele diz aqui no verso 5, você percebe? A nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus. Porque ele nos condena como pecador. No verso 7 ainda mais claro, se por causa da minha mentira fica em relevo ou enfatizada a verdade de Deus, ou seja, por causa da minha infidelidade, como ele disse no verso anterior, na objeção anterior, fica em relevo a verdade ou a fidelidade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Paulo, você tem ensinado isso? Paulo, esse seu ensino mostra que Deus, ele é injusto. Ele incentiva o pecado, Paulo. Incentiva que as pessoas pequem para que venham bens. Que coisa terrível. Essa acusação que é lançada no apóstolo Paulo. E que, meus irmãos, é lançado sobre todo aquele que prega graça. Sobre todo aquele que prega que Deus salva pecadores, a despeito das suas obras. Essa é a objeção natural que vem. Então não importa como eu vivo. E muitos de fato têm vivido assim. Muitos pensam, eu posso pecar e não tem problema, porque Deus depois perdoa. Deus não é perdoador, Deus não é gracioso, e ainda mais vai onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai falar mais sobre isso mais para frente no capítulo 6. Esse mesmo ponto ele desenvolve lá. Eu vou experimentar mais profundamente a graça do Senhor. Qual é o problema? Pecar. Se o pecado é oportunidade para perdão? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele responde a essa objeção que foi lançada na sua conta de algumas maneiras. Veja a primeira coisa que ele fala. A primeira coisa que ele fala é quando ele diz aqui no final do verso 5, ele diz, eu falo como homem. Essa expressão, falo como homem, algumas vezes repetida nas suas cartas, talvez você se lembre de uma passagem ou outra, que o apóstolo Paulo usa essa expressão. Ele está querendo dizer o seguinte, esse argumento que eu estou falando, por favor entenda, não é meu. Eu falo como homem. Esse é um argumento, esse é um pensamento que vem da mente carnal de um homem pervertido que não entende as coisas de Deus. É como se ele quisesse se distanciar daquilo que está sendo dito. É algo tão terrível que o homem espiritual não pode dizer. Mas eu falo como homem, leia-se homem carnal. Trazer a ideia de que o pecado é algo bom na presença de Deus de alguma maneira.
Meus irmãos, de fato, o homem natural ele não pode compreender as coisas de Deus, não é? E nem eles aceita porque eles são loucura. E é isso que o apóstolo está primeiramente dizendo. Essa ideia é uma ideia carnal. Primeira coisa. Segunda coisa, meus irmãos, é uma resposta novamente enfática que temos aqui no verso 6. Certo que não. É a mesma expressão do verso 4, de maneira nenhuma. Eu penso até que deveria se manter a tradução para entendermos, vermos a estrutura do texto, quando ele repete exatamente a mesma expressão. Ele diz, de maneira nenhuma, verso 6, certo que não. Essa é uma ideia absurda. Eu jamais iria pensar nisso a respeito de Deus. E ele explica por quê. Do contrário, como julgará Deus o mundo? A resposta do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é mostrando que Deus tem um atributo, uma posição que todos reconhecem, e que é inegável. Ele é o juiz de toda a terra. E verá o dia, como ele falou no capítulo anterior, onde ele há de julgar o mundo. E se Deus, na verdade, considera o pecado como algo para trazer a oportunidade, para ele manifestar a sua graça, e Deus acha isso algo bom, então Deus não vai julgar o mundo. Não vai haver um dia do juízo. E vocês, judeus, sabem muito bem que haverá o dia do juízo. E eu muito bem reconheço isso. Então não é isso que eu estou dizendo. Deus é justo juiz. E ele há de julgar a todos. Judeu primeiro e também o grego. E de fato, meus irmãos, o pecado dá oportunidade para Deus manifestar a sua graça. É verdade que o Senhor é aquele que do mal tira o bem. É verdade que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não significa que Deus tem prazer no pecado. Que Ele não abomine o pecado. Que Ele não odeie o pecado. E a grande prova disso é de que a forma como Deus perdoou foi punindo. A forma como Deus justificou foi condenando o seu próprio filho, Jesus Cristo. A graça, como estava aqui malmente compreendida, era de que o apóstolo Paulo estava apresentando uma proposta de graça barata. De que o perdão é assim, você pecou, está perdoado, é até uma oportunidade para mostrar como Deus sou perdoador, e não ligo para essas coisas não. Peque, que eu vou perdoar mais ainda. Não. Deus perdoou porque Ele condenou seu filho no nosso lugar. Isso mostra quanto Deus odeia o pecado a ponto dele matar o seu próprio filho para perdoar pecadores. É certo que não! O apóstolo fala, isso é uma calúnia. Essa é a terceira resposta que ele apresenta. Isso é uma calúnia lançada a nós, verso 8. Porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? Ele disse, não, isso é uma calúnia. Nunca ensinei isso. Nunca insinuei. Vocês que distorcem a graça. Pela libertinagem, pelo seu apetite, pela lascívia e pela concupiscência, estão fazendo pouco caso da bondade e da misericórdia de Deus para fins torpes, querendo se abusar do perdão de Deus, para que continuem vivendo no pecado. Eu não. Uma calúnia, diz o apóstolo Paulo, e por último ele diz no verso 8, a condenação destes é justa. Existe aqui uma dúvida entre os estudiosos da palavra de Deus, quem é o destes aqui que ele se refere. Se ele está se referindo destes aos judeus que não creram, ou se ele está se referindo àqueles que caluniaram o apóstolo Paulo com essas ideias. E a verdade é que não temos a resposta, não está claro. O fato é que toda aquela proposta
de uma vida hipócrita, de uma religiosidade hipócrita que o apóstolo Paulo está apresentando, aqui que se manifesta também com uma atitude de rejeição da mensagem do apóstolo Paulo, distorcendo o que ele está dizendo. Ele diz: esse caminho resultará na condenação, que é justa da parte de Deus. É uma heresia destruidora. Não é um mero erro que vocês propõem, uma forma diferente de se pensar as coisas, mas é uma ideia que irá levá-lo para as profundezas do inferno. O fato é, quem abusa da graça de Deus não entendeu o que é a graça de Deus. E, portanto, não será salvo por esta graça. Salvos pela graça, independente das obras, não é nem nunca foi permissão para pecar. Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos resgatar dos pecados. O apóstolo Paulo vai desenvolver isso mais para frente, especialmente no capítulo 8. Novamente no capítulo 12 da sua carta. De modo, meus irmãos, queremos concluir essa passagem resumindo, como o apóstolo Paulo, ele responde às acusações que foram caluniosamente lançadas sobre ele, apresentando ideias que ele nunca defendeu, e queria trazer algumas aplicações para os irmãos. A primeira delas, meus irmãos, é que veja pela atitude do apóstolo Paulo como é necessário resolver e desfazer os nós nas mentes das pessoas que as impedem de compreender o Evangelho. Aqui está o apóstolo Paulo explicando o Evangelho. E as pessoas dando nó no pensamento de Paulo, inventando coisa que o apóstolo Paulo não falou. E o apóstolo Paulo gasta tempo trabalhando com isso, dissolvendo as objeções, respondendo às dúvidas, às más compreensões. Quantas vezes isso não acontece conosco? Apresentamos o Evangelho, falamos de Cristo, mas sabemos que aquela pessoa tem um entendimento errado do que nós falamos. Tem preconceito, tem ideias preconcebidas, e mesmo quando falamos do Evangelho, elas com dificuldade ainda não se desvencilham daquelas ideias preconcebidas, que na verdade nada tem a ver com o que cremos. E veja que o apóstolo Paulo, ele gasta tempo respondendo essas objeções, tratando, assim devemos fazer também no nosso evangelismo. Quando falamos do Evangelho, sabemos, devemos esperar que as pessoas irão distorcer aquilo que nós estamos falando, com más intenções ou não, intencionalmente ou de forma desavisada. E devemos estar prontos para deixar bem claro aquilo que defendemos, mas também aquilo que rejeitamos, aquilo que dizemos, mas também aquilo que nós não estamos querendo dizer e que talvez você pense que estamos dizendo. É preciso que o Evangelho seja comunicado com clareza, em todas as suas implicações, como o apóstolo Paulo faz aqui. Veja também, meus irmãos, por essa passagem, em segundo lugar, como os homens têm a tendência de inventar todo tipo de desculpa para não serem confrontados com a realidade do seu pecado e da sua condenação merecida. É isso que temos aqui, não é? O apóstolo Paulo apresentando com contundência que judeu também será julgado. E o que eles apresentam é todo tipo de desculpas, invenções. Não, Paulo, não posso, porque afinal nós temos a circuncisão. Afinal nós temos a lei. Afinal, Paulo, se eu for crer nessa sua pregação aí, eu vou ter que crer também num Deus infiel e num Deus injusto, e eu jamais vou crer nisso. Inventa-se todo tipo de ladainha, de desculpa para não reconhecer que é pecador e que merece ser condenado por isso. Nós não fazemos a mesma coisa. Quando o nosso pecado é confrontado pela palavra de Deus, temos a mesma tendência de inventar desculpas, de nos proteger aqui e ali, argumentos falaciosos, para que a condenação não nos alcance, e permanecemos isentos na nossa justiça, e achar que está tudo bem, quando não está tudo bem. Quando falamos do Evangelho, essa é muito clássica, não é? Você fala do Evangelho, você fala da
a necessidade de arrependimento de pecados e de salvação verdadeira. Aí a primeira coisa que a pessoa diz, então você quer dizer que Madre Teresa de Calcutá foi para o inferno. Você já ouviu essa? Uma mulher que se dedicou a fazer o bem, ela foi para o inferno? Que absurdo você crer assim. É o tipo de coisa que não são nos apresentados. Ou então se você fala do pecado de alguém, diz, porque você é melhor do que eu, não é? Aí você está querendo dizer. Você é o santão. Você é o bom. São desculpas que as pessoas inventam. Ninguém aqui está dizendo que eu sou o santão. Que eu sou melhor. Não é isso, não distorça o que eu estou falando. O homem tem essa tendência de inventar desculpas para que ele não reconheça o seu pecado. E ele crie uma realidade fantasiosa da sua mente de que ao morrer, ele irá para o céu. Quando o apóstolo diz a condenação desses é justa. Reconheça a justiça. Disfarça suas armas. Saia da defensiva. Coloque-se nu na presença de Deus. Mas essa é a tendência do homem. Mas veja também, em terceiro lugar, meus irmãos, como os homens inventam todo tipo de desculpa para rejeitar a proposta do Evangelho na sua simplicidade e estabelecer a sua própria justiça. O apóstolo Paulo está apresentando o pecado para que ele apresente o Evangelho. Ele está desconstruindo as falsas seguranças que as pessoas têm nas coisas externas, que não trarão verdadeira salvação, para que ele apresente aquilo que de fato trará salvação, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem isso. Rejeitam a simplicidade do Evangelho, rejeitam o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque querem comprar a sua própria justiça. Querem porque querem serem merecedores por méritos próprios, confiando naquilo que não trará confiança. Como o caso aqui dos judeus, que depositaram uma confiança excessiva em privilégios verdadeiros da parte de Deus, mas que não tinham o propósito de trazer a eles a salvação automática, como a circuncisão, como o batismo para nós hoje. Alguns pensam assim hoje. Porque eu sou batizado. Aqui está o meu certificado de batismo. Eu fui batizado em 1900 e bolinha. Está aqui. Essa é a evidência de que eu sou crente. Nunca me desviei da igreja. Estou ali, frequentando. Sou fiel. Não, você é infiel. Quem é fiel é Deus, que lhe perdoa das suas infidelidades. Isso não é apresentado hoje na teologia da prosperidade, que se você der o dízimo, você está seguro. Que se você der a oferta, se você pagar e der aquilo que lhe é devido, está tranquilo? Pode continuar vivendo no pecado, pode continuar vivendo na imoralidade, pode continuar fornicando, pecando, vivendo, desprezando os oráculos de Deus, mas não. Eu já fiz a promessa, já fiz aqui uma promessa com Deus, fiz uma aliança com Ele, eu estabeleci os termos com Deus e Deus vai ter que aceitar. Isso não é ensinado aí em larga escala? E as pessoas não acalmam as suas consciências, crendo nessas coisas? O apóstolo Paulo ele destrói tudo isso pela sua carta. Quantos, talvez dentre nós, não acalme a sua consciência pelos sermões que ouvem? Eu ouço tantos sermões, eu vou para a igreja, eu gosto de ouvir sermão. Passei a minha vida toda ouvindo a palavra de Deus. E certamente serei salvo? Não sem arrependimento e fé. Ninguém será salvo, por mais privilegiado que seja, com batismo, com fidelidade nos dízimos e nas ofertas, que deve ser entregue sim, com frequência ao culto regular, que deve atender sim,
com sermões que ouvem, que de fato constituem um privilégio inominável, receber da parte de Deus os seus oráculos, explicados com fidelidade e aplicados à sua vida, grandes privilégios. Porém, se não houver arrependimento e fé, cada sermão escutado será como uma âncora amarrada ao seu tornozelo para lhe fazer afundar mais depressa nas profundezas do inferno. Essa é a questão dos privilégios. Se o privilégio não é reconhecido como um privilégio que é, e usado adequadamente, ele se volta contra nós como um bumerangue para nos atingir e se tornar como que um lastro amarrado aos nossos pés para nos fazer afundar mais depressa. É isso que o apóstolo diz no capítulo 2, no verso 5, quando se refere àqueles que estão pelo seu coração duro, impenitente, acumulando para eles mesmos ira para o dia da ira. Cada sermão que você ouve que não se arrepende é um acúmulo de ira para o dia da ira. Mas Deus é fiel. E meus irmãos, a última aplicação para nós é essa. Que o apóstolo Paulo está dizendo aqui com clareza é que se formos condenados, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sendo batizados, circuncidados, debaixo da aliança, professando fé, membro de igreja, e ainda assim formos condenados, a culpa é toda nossa e nada de Deus. Porque Deus é fiel. E Deus é justo. E Ele lhe ofereceu a salvação. E quem rejeitou foi você. Ele lhe falou de Cristo. Ele diz enquanto a vida há esperança. E enviou e insistiu. Arrependa-se do seu pecado. Creia em Jesus Cristo, creia no Messias, busque-o. Enquanto se pode achar, Ele está aqui, o seu braço não está encolhido para que Ele não salve. E se no final das contas rejeitarmos a bondade de Deus revelada na face de Jesus Cristo, que morreu por nós, a culpa é toda nossa. Toda. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Por que não nos arrependermos hoje, enquanto é tempo? Por que não fazer bom proveito desses privilégios? Eu lhe pergunto, que uso você tem feito dos privilégios que você tem recebido? Que eu tenho recebido? Do privilégio do seu batismo? Do privilégio de conhecer a palavra de Deus? Do privilégio de ter uma igreja para congregar? Dos sermões que ouve? Será que você está vivendo como nos tempos anteriores a Josias, quando a Bíblia estava perdida numa gaveta, no templo? Onde não se dava mais crédito à vontade do Senhor? Embora fosse um povo da aliança? Talvez seja tempo de rasgar as vestes como Josias fez. E ver que os nossos pais e nós mesmos temos desprezado os oráculos de Deus. E se arrepender dos nossos pecados. E Ele está pronto para perdoar. Porque Ele é fiel e gracioso. Como diz o profeta Oséias, volta, ó Israel, para o teu Deus. Eu curarei a tua infidelidade. E eu de mim mesmo vos amarei. Que o Senhor nos abençoe. Amém.